Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vamos exercitar o que você já aprendeu sobre decisão. Então, eu já criei aqui um exemplo. É só você ler todas as instruções que estão aqui e executar o procedimento. Eu peço a você que faça, que pelo menos tente fazer o programa, porque é tentando que você vai aprendendo. Provavelmente você não vai conseguir se você não tiver nenhum conhecimento, estiver aprendendo agora. Então provavelmente você não vai conseguir, mas não desista, tente o máximo que você conseguir fazer. E aí quando você terminar, não conseguir mais, aí você retorna aqui e veja o exemplo que eu criei, né, a implementação que eu fiz, para ver se nós conseguimos suprir todas essas possibilidades aqui. Pode acontecer que não, porque quando você faz um programa, em algum momento você não consegue suprir todas as necessidades. Vai de quem pediu o problema, de quem está pedindo o programa, definir se está certo ou não. Então vamos fazer aqui e ao final a gente define se está certo ou se não está, se valeu a pena ou se não. Então tente aí e retorne aqui quando terminar. Bom, agora já que você já fez a sua parte aí, vamos mostrar aqui o que você poderia fazer nesse exemplo. Então, a princípio, você tem aqui uma especificação e essa especificação está pedindo um programa. Não falou em qual linguagem, mas aqui nós vamos fazer na linguagem C. A princípio, ele dá uma dica porque ele pede para usar scanf. Scanf é da linguagem C. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. A primeira coisa, lembra que temos o comando int main. Eu posso escrever isso aqui embaixo porque isso aqui é um comentário, não vai sair no programa, então eu posso deixar ali. E lembrando que o int main tem um return 0. Desta forma aqui. Primeira coisa, no exemplo, ele pede para usar o scanf. Então vamos usar o scanf para poder, lembrando que é do tipo float, também os números, para poder fazer a entrada de vários números. Então aqui primeiro eu vou colocar um printf no programa, só para identificar as regras. Essa aqui é a primeira regra. Eu vou copiar aqui essa informação, colocá-la nesse lugar aqui. Ponto e vírgula no final e /n. Agora eu vou fazer a segunda regra, que é a mesma coisa, né, praticamente. Eu vou copiar aqui, né, colar e trocar só aqui para 3 e 4. E aqui para 30. Lembrando que esse valor aqui. Agora eu já tenho as duas regras que eu preciso efetuar. Então agora eu tenho que entrar com esses dois valores e fazer esse teste aqui, ó. Se não forem números válidos, eu tenho que escrever esta opção aqui. Então vamos lá no primeiro, né? Então eu vou fazer um printf, colocar digite a nota 1 do aluno. Ponto e vírgula aqui no final. Vou colocar um scanf. Nesse scanf eu tenho que entrar com o tipo float, então vou colocar aqui o f de float. E aqui eu preciso colocar uma variável, então vou colocar nota 1. Só que eu não tenho ela ainda, vou criar aqui em cima. Eu vou criar do tipo float, nota 1. Vou aproveitar e fazer nota 2, nota 3 e nota 4. Ponto e vírgula aqui no final. Eu vou copiar aqui, né? Ctrl C e um Ctrl V aqui. Agora eu vou aproveitar e logo abaixo aqui também eu já coloco as duas outras que eu vou utilizar. Eu venho aqui, seleciono, Ctrl D, na verdade não é aqui, né?
é nesta aqui. Então, coloco aqui um Ctrl D, coloco o 2. Aqui, Ctrl D e o 3. Aqui também, um Ctrl D aqui, né? E o 4. Então tenho as entradas de nota 1, 2, 3 e 4. Posso testar, venho aqui no terminal, novo terminal. Vou acessar essa pasta ali, né? Tá na pasta curso. Então eu tenho que acessar a pasta 5, decisão, e C. Agora eu tenho aqui os exemplos. Então para eu compilar, eu vou colocar GCC, if, else, tem mais que if, exemplo, isso. Deu alguns erros. Dos erros que apareceram aqui, um deles é porque eu esqueci de colocar as bibliotecas, né? Então, a primeira biblioteca que eu vou utilizar é essa aqui, que é include stdio.h, que é a biblioteca do printf do scanf. Então agora sim, eu vou vir aqui, né? Então, um tab para cima e ver o que está dando errado aqui. Ah, certo, aqui, os pontos e vírgula aqui. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Ctrl S, agora sim novamente. Agora compilou, então vou digitar A, dar um tab e executar. Então notas maiores que 1, notas 1 e 2 devem ser maiores ou igual a 0 e maiores ou igual a 20. Certo, então aqui eu coloco maior ou igual a 0. Se eu colocar aqui menos 1, ele vai passar. Se eu colocar aqui 21, vai passar. Então não pode. Aqui eu já vou só completar, só para finalizar. Nesse local aqui, o que acontece? Lembra que aqui tem uma regra? Notas fora da regra acima não devem ser computadas e o programa deve ser fechado. Então, se existe essa regra, nós devemos cumpri-la, né? Tem até uma mensagem de erro aqui. Vamos lá, vamos vir aqui embaixo da primeira nota. Se a nota 1 for menor que 0, ou nota 1 for maior que 20, eu não devo aceitar. Então, eu venho aqui e faço um print F. E coloco a mensagem aqui. Posso pegar até essa mensagem aqui. Venho aqui e coloco a informação. Então vou colocar um /N. Tente novamente com notas válidas. Colocar aqui um ponto e vírgula no final. Lembrando que tem mais uma regrinha aqui, ó, que fala que o programa deve ser fechado. Então, para que o programa seja fechado, eu vou colocar um exit desta forma assim. Aí aqui eu vou importar uma outra biblioteca, que é a biblioteca stdlib, que é a biblioteca padrão do C, que contém o exit. Já vou pegar aqui e copiar essas informações aqui nas outras notas. Eu preciso validar todas elas. Eu poderia usar só uma, por exemplo, para validar as duas? Poderia, porém, aqui no exemplo, ele pede que as notas não devem ser computadas. Então, no primeiro valor que der errado, o programa já deve ser fechado. Tem que prestar atenção nos detalhes. Então, não pode ser computado. Se não pode ser computado,
digitei a nota, valido se ela é válida, se ela não for, já saio do programa. Então venho aqui trocar pela nota 2 também. Aqui a nota 2 e aqui a nota 3, neste campo aqui. Nota 3 e aqui também trocar para 30, né? Lá o valor é 30. E aqui a nota 4. Nota 4 e o valor 30. Então aqui agora eu vou dar um Ctrl S para salvar e testar novamente o programa, né? Só subir um pouquinho aqui. Aqui eu vou ir para cima, compilar. E agora executar. Então eu tenho valores, eu preciso de valores maiores ou iguais a 0, né? Ou menores ou igual a 20. Então vou colocar -1 aqui. Ele não pode passar. Então tente novamente com notas válidas. Funcionou o programa. Aí eu vou colocar um valor aqui 15, que está no padrão. Aqui eu vou colocar um valor 21. Ele não pode passar. E não passou. Deu novamente aqui. Então nossas validações funcionaram. Agora então o que eu vou fazer? Eu vou ir aqui no programa. Aqui a validação já foi feita, né? Esta opção. Então escreva, já deu certo. Agora eu preciso escrever o valor da média do aluno com 2 casas de precisão nos exemplos abaixo. Então aqui em cada exemplo eu tenho que escrever, ou seja, nesse eu tenho que escrever a média do aluno. Então aqui eu já vou pegar aqui, ó, escreva o valor da média, tá certo, aqui embaixo. Se o aluno tiver uma média maior ou igual a 60%, eu vou escrever que ele foi aprovado e vou escrever o valor da média. Então eu venho aqui, né, embaixo, nesse local aqui. Então eu preciso fazer, se o aluno, aqui voltando, se o aluno, onde aqui... Se o aluno tiver uma média maior ou igual a 60. Bom, se ele tiver uma média, mas que média é essa? Da onde eu tiro essa média? Como que eu sei que ele vai ter uma média maior que 60? Bom, então eu preciso de uma média, né? Então eu vou criar aqui uma variável com o nome média. E como que eu calculo a média? Bom, eu calculo a média. Primeiro eu vou colocar aqui média, que vai receber o cálculo da média. E como que é o cálculo da média? Bom, o cálculo da média é a soma de todas as notas e a soma de todas as notas dividido pela quantidade de notas. Então eu posso colocar entre parênteses aqui, colocar nota 1 mais, melhor, eu vou colocar aqui sem parênteses. Nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4. Pronto. Eu tenho aqui a quantidade de notas, que são 4, então eu tenho que dividir por 4. Vou colocar um ponto e vírgula aqui e eu posso imprimir a média aqui se eu quiser. Porém, essa conta aqui, você vai observar que ela está incorreta. Porque como na matemática, essa conta aqui, ela é feita primeira, depois é feita as contas com adição e subtração. No caso aqui, adição. Então, eu não posso deixar assim. Por isso que eu ia colocando parênteses, mas eu deixei sem parênteses, só para você perceber por que eu estou colocando os parênteses. Porque eu colocando os parênteses, e aí a precedência é desse aqui. Aí ele vai fazer primeiro a soma aqui dentro. Depois que ele fizer esta soma, aí ele pega o valor total e divide por 4. E aí ele vai ter o valor da média. Então essa média, agora eu posso testar. Lá diz que a média tem que ser acima de 60%, né? Se o aluno tiver uma média maior ou igual, tem que se atentar a isso, é maior ou igual a 60%. Então,
eu tenho que vir aqui e calcular. Calcular não, testar. Se a média é maior ou igual a 60%. Mas eu não tenho a porcentagem aqui. Então eu preciso das porcentagens. Vou criar aqui uma variável com um nome qualquer. Vou colocar o nome perc de percent 60. E aqui eu vou utilizar o seguinte. Eu vou fazer o perc 60 receber a porcentagem. E como que eu sei a porcentagem de 60%? Eu pego todas as notas que dão o valor total de 100, ou seja, 30 mais 30 mais 20 mais 20 dá 100. 100, ou seja, eu pego o valor de 100, mas eu preciso da porcentagem da média, então é 100 dividido por 4. Aí se eu tenho 100 dividido por 4, ele vai dar 25. É uma conta fácil de 100 dividido por 4 vai dar 25. É uma conta fácil de fazer aqui. Então eu não preciso escrever a conta, eu já posso digitar direto o 25. E aqui eu vou fazer a multiplicação para pegar a porcentagem. E qual que é a porcentagem? É de 60%. Então eu multiplico por 60 e divido por 100. Então eu posso fazer dessa forma aqui. Só que aqui eu já posso também simplificar. Eu posso colocar 0,6 e eu vou ter a média que eu preciso. Na verdade, aqui eu vou ter a porcentagem que eu preciso, né? Então essa porcentagem aqui também ela é fácil de calcular. Você vai conseguir calcular com facilidade. Mas aí eu vou deixar esse cálculo aqui porque é importante. Quando você for calcular a porcentagem, você vê que você pode multiplicar dessa forma, você já consegue calcular a porcentagem. Então isso aqui é importante você entender. E aí eu coloco aqui a porcentagem que é de 60%. Então a partir desse momento, se ele acessar aqui, eu vou fazer um printf. E nesse printf eu vou vir aqui e pegar a informação que é aluno foi aprovado com a média. E agora lá ele pediu para eu imprimir a média, né, nesse local, então eu tenho que imprimir a média. Eu venho aqui e imprimo a média, que é um float, né? E agora eu coloco aqui a média. Feito isso, eu já tenho 60%. Agora aqui eu tenho que dar sequência. Eu tenho aqui, se o aluno tiver média maior que 30 ou menor que 60, já é outra informação. Então eu venho aqui embaixo e aqui eu já vou fazer aqui o que nós aprendemos na aula anterior, né? Que é o else if, dessa forma. Então aqui a média, ela tem que ser aqui maior ou igual a 30%, né, da média. Então eu venho aqui, crio o perc 30. E aí agora eu venho aqui e faço o mesmo procedimento, né? Que é por 30, só que aqui eu troco aqui por 30. Agora sim, eu vou ter os 30%. E aqui já está colocado 30. Então, aqui eu vou... porque lá ele pede duas regras, né? Além de ser maior ou igual a 30, também... Então, eu coloco e, porque são duas regras que devem funcionar. E a média tem que ser menor que perc 60, que é a porcentagem de 60, que é 60%. E aí, se você lembra, ele fala que o aluno em recuperação, então eu escrevo aqui, né, recuperação, escrevo sem acentuação mesmo, porque senão dá eu na hora lá. Então, aluno em recuperação com média, e aí aqui eu já escrevo a média também. E aí, aqui no final, o que ele fala é aluno, se o aluno tiver média menor que 30, então o aluno vai ser reprovado.
E aqui eu não preciso fazer mais nada, eu só coloco, eu vou copiar aqui, né? Um Ctrl C, só para facilitar. E aqui eu apago o if, porque o que sobra é somente isso aqui. Então eu coloco que o aluno foi reprovado. Aluno foi reprovado e coloco a média. Então agora eu coloco aqui dessa forma e vou fazer o teste. Aqui eu coloquei um caso de teste, ó, que é esse aqui, né? Então eu vou só copiar ele aqui, Ctrl C, venho aqui embaixo, vou colocar... Ah, mas eu não preciso copiar não, só deixar aqui. Isso. Agora eu vou... Já está salvo lá, então eu vou compilar e aqui eu vou executar. Bom, no meu caso de teste eu tenho 11.36, deu certo. Tenho 12.66, funcionou. Agora eu tenho 18.11 e 17.98. Pronto, aqui o aluno foi aprovado com média. Está finalizado o programa? Não está finalizado. Por quê? Porque aqui ele fala, escreva o valor da média do aluno com 2 casas de precisão. Então aqui nós não temos 2 casas de precisão, nós temos 2, 4, 6 casas de precisão. E eu preciso só de 2, aqui o certo seria 15.02. E não foi assim que aconteceu. Então eu preciso corrigir este problema. E como que eu faço isso? Eu venho aqui no local onde estou imprimindo as médias, que no caso são aqui, venho entre os valores e coloco 0.2. Ou seja, isso aqui faz com que eu tenha 2 casas de precisão, que seria 2 valores depois do ponto, né? Pronto. Feito assim, se quiser 3 casas de precisão, aí troca aqui por 3 e assim vai. Então, dessa forma aqui, eu já matei esse bug do nosso sistema. Voltando aqui, eu vou executar novamente, no caso, compilar primeiro, né? E agora sim, executar o problema. Venho aqui pegar os valores. 11.36, 12.66, 18.11 e 17.98. Agora sim, 2 casas de precisão deu 15.03. Com esse valor aqui, o aluno foi aprovado com média de 15.03. Posso fazer outros exemplos aqui. Vamos lá. O aluno, por exemplo, se eu digitar aqui 12, 18 e 18, o aluno vai ser aprovado com média 15. Se eu vier aqui e digitar 12, 12 e 18, mas na última nota o aluno não fez a prova e ele não quis fazer a prova porque achou que não ia passar, então tirou 0. Aqui deu um probleminha, um bugzinho, vamos verificar e ele teria que aceitar o 0. Então, voltando aqui, se a nota, aqui, nosso bugzinho aqui. Então, se a nota 4 for menor que 0 e aqui menor que 0, maior que 30. Agora tá certo. Fechou, então, Ctrl S para salvar. E vamos lá, compilar e agora executar. Voltando ao exemplo, 12, 12, 18, 18. Aqui o aluno passou certinho com a média limite, ou seja, é o limite que ele pode fazer para passar, né? Então aqui eu vou executar novamente. Aí eu tenho aqui 12, 12, 18. Aí o aluno acha que não vai conseguir tirar a média, então ele não faz a prova e tira 0.
e aí ele tem uma chance de fazer uma prova de recuperação, ou seja, ele ainda está dentro da média que pode fazer uma prova de recuperação. Porém, o aluno vai e tira 12, o aluno tirou 0 na terceira e 0 na quarta nota. Então, ele já não tem nem a chance de fazer a prova, ele já é reprovado diretamente. Então, o aluno já está fora, tem que repetir o ano novamente. Bom, é um programinha simples, porém, é um programinha que pode ser utilizado facilmente para controlar as notas, para calcular rapidamente as notas. Se você tem várias notas de alunos e tem isso aqui, até você calcular a média aqui, ó, vai ser difícil. Você já escreve esse programinha, já digita ali as notas e você tem a facilidade já de ter a informação necessária. É um programinha simples, mas é útil. Adaptando ele com um banco de dados e outras coisas a mais, uma parte visual, ele fica bem interessante para você monitorar uma sala de aula. Bom, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui nessa lição, que você tenha tentado fazer também, e se não tentou, faça o exemplo, refaça, escreva todo o código novamente, tenta entender tudo o que aconteceu para que você possa ir para o próximo exemplo, ou para o próximo aprendizado, porque é importante. Eu só estou abordando conceitos importantes da linguagem C, que é uma sequência lógica que eu estou criando aqui, eu mesmo estou criando essa sequência lógica para que você consiga chegar lá na frente e não precise voltar e rever nenhum conhecimento, já chegue lá com todos os conhecimentos necessários para sempre avançar. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.